Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu trago para vocês a entrevista de Kunihiko Yuyama, diretor do anime Pokémon, por tanto tempo. E agora ele traz a impressão dele sobre os dois últimos especiais, o Almeje Ser o Mestre Pokémon, com 11 episódios, e também o Distante Céu Azul. É muito interessante porque eu já trouxe algumas impressões dessa entrevista em vídeos passados e agora eu trago essa entrevista para vocês, dando os totais créditos para o Mute, que se eu não me engano não foi ele que traduziu, mas está no Discord dele. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você acompanhar esses conteúdos também por lá. E também o Dogaço, obviamente, que também colocou algumas impressões das traduções da entrevista. Essa entrevista foi cedida pelo Kunihiko Yuyama, a revista Otomídia, tá bom? Ela é muito importante porque ela revela, assim, resumidamente o que é ser o mestre Pokémon e fala um pouquinho das impressões que ele tem sobre as duas séries e o próprio anime Pokémon e a relação da Steph com os fãs também. Então é uma entrevista que eu julgo importante, gosto de trazer esse conteúdo pra cá quando possível e hoje é o dia. Então deixa seu like, eu agradeço demais, espero que vocês gostem e assim como pra ele foi um presente, né? Entregar esse tipo de conteúdo como os dois especiais. Espero que faça diferença aí no seu dia como fã, saber um pouquinho mais, né, dessas impressões dele sobre o mundo Pokémon e esses especiais do anime Pokémon. Também vamos falar sobre o futuro do Ash, tá? Então bora lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa entrevista. Ash, na voz original de Rika Matsumoto, um menino da cidade de Pallet que adora batalhas Pokémon e sonha em se tornar um mestre Pokémon enquanto viaja por diferentes regiões. Depois de atingir seu objetivo em se tornar campeão do mundo, ele decidiu fazer uma jornada descontraída. O Pokémon World Championships é o maior torneio de batalhas Pokémon do mundo. Agora que Ash venceu e se tornou o campeão do mundo, qual é o seu próximo objetivo? Misty, com a voz original de Mayumi Izuka, Gym Leader da cidade de Cerulean, que tem um profundo amor por Pokémons do tipo água e um desgosto especial por Pokémons do tipo inseto. A moleca mais bonita do mundo, Misty, é a primeira companheira de viagem de Ash e membro mais jovem das Irmãs Sensacionais. Brock, com a voz original de Yuji Ueda, o ex-Gym Leader da cidade de Pewter, que eventualmente deixou o cargo para viajar com Ash depois que eles se conheceram. Atualmente Brock está treinando para se tornar Doutor Pokémon. Quando Ash e Misty se reuniram com Brock, ele era um novo chefe em um café. Normalmente, Brock é o companheiro mais confiável, mas muitas vezes pode ser influenciado por garotas bonitas. Pikachu, na voz original de Yuki Otani, o maior parceiro de Ash que partiu ao lado dele da cidade de Pallet. Pikachu tem uma personalidade um pouco travessa e odeia Pokébolas, então ele está sempre no ombro de Ash. Quando há outros Pokémon por perto, Pikachu é como um irmão mais velho, mas também fica feliz em viajar com Ash depois de tanto tempo. Quando se trata de viajar, a melhor parte para todos é acampar. E Misty diz que a comida de Brock é a melhor, especialmente quando eles estão juntos. Então apenas relaxe e desfrute de um pouco de curry. Nota lateral. Ao falar sobre quem ficaria melhor num acampamento, o diretor Yuyama disse que seria Steven, porque Steven adora pedras e apareceu pela primeira vez com equipamentos de acampamento. Então ele provavelmente tem muita experiência. Yuyama também expressou seu desejo de ter um episódio focado em Steven, Brock e James acampando juntos e conversando sobre seus hobbies malucos. O anime Pokémon foi ao ar pela primeira vez em 1997 e desde o início Yuyama tem acompanhado o desenrolar da história de Ash e Pikachu. Então, perguntamos a ele sobre o especial Distante Céu Azul, bem como seus pensamentos sobre o especial Almeje Ser o Mestre Pokémon. Yuyama começa dizendo: este capítulo final será o próximo passo para o futuro de Ash na vida. Pergunta: você foi responsável pelo especial Distante Céu Azul, correto? Quais foram seus pensamentos gerais sobre a produção? Resposta: quando a história estava chegando ao fim, de repente pensei, Ash é um menino de 10 anos, certo? Mais tarde, durante a série, o narrador enfatiza que Ash é um menino de 10 anos da cidade de Pallet, mas eu realmente queria expressar o cotidiano de um simples menino de 10 anos que viaja pelo mundo com seus Pokémon. Curiosidade, o título original
do especial era A Viagem de Verão de Ash, e a produção começou há mais ou menos um ano. Eu queria incluir uma mensagem para as crianças que perderam suas vidas diárias durante a pandemia do coronavírus. Então, o entrevistador faz uma observação. A ideia de Ash em ter contato com o Pokémon também é uma ideia de um garoto de 10 anos. E o Yama responde: acho que a maior vantagem que temos ao reproduzir um anime é que no anime você pode realmente ter esse contato com Pokémon. Eu queria mostrar o desejo de uma criança em tocar nos Pokémon, assim como o dia a dia que ela tem no mundo Pokémon. Mesmo o jogador de beisebol Souhei Ohtani nem sempre joga beisebol o tempo todo. Seja comendo ou simplesmente dando um passeio, eu queria retratar a vida cotidiana das pessoas de maneira adequada. Eu também queria retratar cenas de um pai solidário ou de uma mãe cozinhando para você. Faz muito tempo que eu não consigo fazer algo assim, então fiquei feliz em poder mostrar dessa vez. O Distante Céu Azul é uma homenagem ao filme 20 Eu Escolho Você, que também é uma homenagem à série principal. Pergunta: Pokémon. Ser um mestre Pokémon é considerado o capítulo final da história de Ash e Pikachu. Quais discussões a equipe de produção teve ao criar esta série? Resposta: como a história de Ash e Go como pesquisadores foi concluída, pensei que finalmente era hora de revelar a história de Ash e Pikachu, já que Ash é o personagem principal há 25 anos. O conceito principal dessa história era dar à história de Ash e Pikachu uma conclusão digna. Em primeiro lugar, gostaria de abordar alguns desejos e necessidades que vi dos fãs ao longo dos anos que apoiaram Ash por tanto tempo. Não seria um final definitivo se eu não o fizesse. Nas temporadas anteriores, não havia muitas oportunidades de trazer de volta os Pokémons de Ash de aventuras anteriores, já que o foco era principalmente em novos Pokémon. Então, desta vez, o foco era trazer os antigos Pokémon de Ash de volta aos holofotes, um após o outro. Em relação aos outros temas da série, costumo deixar para a administração decidir. Atsuhiro Tomioka, responsável pela composição da série, e eu somos colegas de trabalho desde o início. Então, nesse sentido, somos os mais distantes do alcance dos fãs. Ao mesmo tempo, muitos fãs, na verdade, são membros da equipe que cresceram assistindo Ash, então podemos incorporar suas próprias opiniões nos trabalhos finais. Um membro da equipe, em particular, sugeriu que o encerramento de cada episódio do especial mudasse com o tempo, já que não acontecia há algum tempo. E eles realmente fizeram isso, o que eu não esperava. Isso porque também assisto da perspectiva dos espectadores. Outra observação lateral: a equipe Rocket desempenha um papel grande nessa série. Eles estão desde o início da saga original. E a equipe Rocket começou a ter problemas com o Ash e os Pokémon que eles encontram durante suas viagens, usando disfarces, andando em balões, viajando em submarinos movidos à energia humana e criando invenções incríveis. A equipe Rocket está com força total nesta série final. Pergunta: do ponto de vista do diretor executivo, o que você poderia retratar em Almeje Ser um Mestre Pokémon? Eu queria que isso fosse um presente para os fãs. Finalmente abordar a questão que é: o que é ser um mestre Pokémon? Simplificando, acho que é sobre a relação entre Ash e o Pokémon. Falando em Pokémon, um certo Pokémon lendário, Latias, tem aparecido desde o primeiro episódio. E o Yama responde: Latias também está ligado ao que significa ser um mestre Pokémon. Entre os 11 episódios, há um tema central, o que é ser um mestre Pokémon. E ao lado disso, eu queria retratar um Pokémon especial. Foi assim que surgiu a inclusão de Latias, um dos Pokémons lendários mais famosos. Latias é um Pokémon misterioso, mas também é misterioso estar por perto. Então, há uma boa atmosfera aqui. O entrevistador faz outra observação. Desta vez, a história é realmente centrada nos fãs, e dá risada. E o Yama responde: definitivamente, você também pode descrever a história como um retorno às suas raízes. É uma história que começou por conta do Ash mais uma vez. É uma espécie de redefinição, uma jornada para repensar o que é exatamente ser um mestre Pokémon. Até mesmo Pikachu já foi um garoto travesso no começo. Pergunta: agora estamos nos aproximando do 11º episódio, então o que você pode dizer para essa segunda metade da história? E o Yama responde: a história principal é sobre o que é ser um mestre Pokémon, e em breve a resposta para isso será definitivamente revelada, então espero que você esteja pronto para isso. Além disso, o Pokémon que todos querem ver pode aparecer no clímax. E ele dá risada.
Estou criando este produto final na esperança de que seja um presente para os fãs que assistiram e apoiaram o Ash e o Pikachu por tantos anos. Também esperamos que essa jornada seja o próximo passo para o futuro de Ash. Este trabalho é preenchido com o coração e a alma de todos os membros da equipe de gerações diferentes. Espero que nessa segunda parte vocês possam sentir a paixão da nossa equipe. Bom, e a entrevista termina assim, lembrando que há uma observação também do Dogaço a respeito do Yuyama falar sobre a possibilidade do Ash voltar no futuro. Ele diz que talvez veremos o Ash no futuro. E é isso. E eu acredito nisso também. E em base desses relatos, inclusive dessa entrevista, do que foi dito pelo produtor lá do Animes, né, da TV Tóquio, quem é responsável em cuidar desse setor, eles mesmos falaram que eles têm algo para trabalhar com o Ash em 2023. Eu fico pensando em filmes, em especiais, essas coisas. Talvez o Ash, ele ainda vai estar presente. E talvez essa história seja importante para que a gente consiga agora acompanhar o Ash de uma outra perspectiva, com outras lentes, e passar a ter um compreendimento diferente a respeito do personagem. Talvez seja, sim, uma forma, como eu já havia falado para vocês, em revitalizar o anime Pokémon do Ash, né? Então, talvez o tempo vai nos dando as respostas. E eu acredito que essa entrevista é muito sobre isso. Sobre ser o mestre Pokémon, acho que já fica evidente que esse contato próximo com os Pokémon é importante. Então, por isso que eu gostei também sobre ele ter pontuado isso, e como Latias também é importante, porque Latias está acompanhando o Ash ali de canto, e eu acredito que ele está sendo como julgando o caráter do Ash, julgando ele como ser. E é muito importante que um Pokémon talvez faça isso, porque pra mim o mestre Pokémon é um título, e um título ele é dado por pessoas, né, ou por seres. Então, nesse caso, o Ash, para conquistar esse título, provavelmente teria que vir de outras pessoas, de outros Pokémon. E eu acredito que, quem sabe, seja dessa forma. Gostei muito desse ponto, lembrando que isso aqui é uma impressão minha, e inclusive sobre o retorno do Ash, tá? Essas são impressões exclusivamente minhas, mas a entrevista é impecável, inclusive gostei muito da ideia de ter sido criado o Distante Céu Azul para criar esse lance de cotidiano do mundo Pokémon, mas também em homenagem às crianças na época da pandemia. Também foi sensacional. Preciso dizer que esse episódio maluco que ele queria colocar aí de Steven, Brock e James não é tão maluco, né? A ideia de criar, a vontade dele parece existir, mas ele não consegue incorporar isso, porque você teria que trabalhar uma situação onde Steven, Brock e James estão juntos, e aí você colocar eles num acampamento e criar um episódio a partir disso. E veja só, ele tem vontade de criar essas coisas, o que seria muito legal, mas eles estão presos a ter que mostrar Pokémon todo o episódio e seguir essa agenda, o que provavelmente limita muito eles. Quando ele fala isso, eu identifico muito isso, sabe? Essa vontade de querer criar coisas diferentes nesse universo, mas eles têm algo a seguir, e isso impede a criação de episódios assim, e quem sabe de episódios como até mesmo de retornos do Pokémon do Ash, que, como ele mesmo falou aqui, né, essa série, ela permite que isso aconteça. Espero que nesse novo anime coisas extraordinárias também aconteçam, e quem sabe aqui eles tenham um espaço maior para criar esses episódios mais do cotidiano, né? E eu gosto muito desse estilo de episódio. Nem tudo tem que ser sobre batalhas. Pode ser sobre histórias que somem, mas que seja do cotidiano de uma pessoa que vive no universo desse. É a minha impressão. Quero saber a sua opinião, quero saber o que você tem a dizer a respeito dessa entrevista. E a cada vez mais eu vou acreditando que ainda não é um adeus pro Ash. Talvez pro anime, mas não pra franquia. Eu acho que o Ash e o Pikachu são um grande símbolo que... Não sei, eu tenho a impressão de que eles não querem largar. Só querem dar uma outra função pra eles. Talvez filmes, uma série, não sei. Vamos ver no futuro. Forte abraço. A gente se vê logo logo. Quero saber a sua opinião.